E aí, Eduardo, tudo bem? Weiner, meu parceiro de guerra. Hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre, mais que especial, né? Nossos líderes e pastores da Paz Church, né? O pastor Julian e a pastora Pamela. Sejam bem-vindos aí, gente. Com seus herdeiros aí, né? Hoje viemos em família. Hoje estamos em família aqui. E para dar continuidade, né? Acho que todas as vezes que a gente grava, a gente sempre fala, né, dessa revelação que é o Evangelho de Jesus, né? E hoje a gente vai estar falando sobre Mateus 11 e 12, né? No passado a gente falou de 7, 8, 9 e 10. Acabou que deu tempo de falar os três. Deu tempo. Geralmente a gente não consegue. E aí dessa vez eu deixei 2 pra gente ter um tempinho a mais pra gente estar conversando. Mas eu queria que vocês se apresentassem antes da gente, né, começar o tema. Não sei se o Eduardo quer falar alguma coisa. Não, na verdade, só deixar claro que aqui a gente tá num bate-papo, né, super tranquilo. Muito do que a gente entende à luz da palavra, então vocês dois como pastores, nossos pastores, né, acredito que vai agregar muito pra gente, porque o que a gente sempre deixa claro aqui, que o que a gente vai falar aqui é muito à luz da palavra e muito das nossas experiências, né? Então, em algum momento, talvez, a gente possa olhar um pro outro e falar, não, isso daí já não aconteceu comigo, mas aconteceu com o próximo. Então, é um bate-papo comum, normal, como se a gente estivesse em qualquer outro lugar, tá? Então, fiquem à vontade, tá? Tudo que vocês quiserem passar e deixar de mensagem para o pessoal que está assistindo vai ser muito bem-vindo. Amém. Amém. Bom, eu me chamo Juliano, né? Eu sou médico veterinário e pastor na nossa igreja, para a glória de Deus. Casado com a Pamela desde 2012, estamos juntos, né, amor? Uau. Já tem uma caminhadinha aí. Eu sou a Pamela, esposa do Julian, né? Mãe da Eduarda e do Liam. Agora, esses presentes de Deus. Atuo na área de secretariado executivo, né? E também pastora agora pelo privilégio, né? Legal. E confiança. Mas realmente tem sido um prazer, obrigado pelo convite, né? Estamos aí. Para servi-los. Mas é isso, né? Vamos estar começando o nosso tema aqui. E eu acho que é um tema muito especial. Até mesmo para a nossa comunidade, né? Na Paz Church, a gente tem a música do Fanuel que fala sobre João Batista, né? Preparando o caminho. E eu sempre que eu leio, eu lembro disso. E ele estava na minha casa antes dele lançar. Ele estava terminando de escrever quando ele contou para minha mãe também sobre essa música. E é algo muito especial. E aí eu queria deixar aberto, se vocês, quem quiser começar a falar, quem quiser começar os trabalhos aí. Você me fez lembrar de algo, né? Quando a música realmente relembra isso. Nós somos também chamados a ser João Batista, né? E é muito lindo, assim, porque Mateus, aí no 11, né? Começa muito falando sobre João. Nessa perspectiva, João já estava preso, né? E ele manda os discípulos dele ao encontro de Jesus para saber se ele realmente era o Messias. Então, se hoje... Eu sempre gosto de fazer essa comparação com hoje, né? Então, se hoje Jesus... na verdade, se hoje nós, como discípulos de Jesus, essa representação de João, né? Mandássemos os nossos discípulos também ao encontro, né, de outros para propagar o Evangelho. Se nós estamos fazendo isso, será se nós seríamos bem recebidos, né? Será se nós iríamos ver e contemplar talvez milagres que os nossos próprios discípulos ou outros estariam fazendo, né? Porque hoje muito se fala sobre Jesus, mas eu acredito que sobre um relacionamento profundo com ele, nem todos têm, né? Então, nós temos vivido esse tempo, né? De sermos esses representantes, assim, como João, que não só vivia os milagres, né? Mas propagava isso também. E é interessante que quando fala aqui de João, olha como é interessante o poder da fé, de você acreditar naquilo que você está lendo nas Escrituras, mas também no testemunho. Nossa vida é um testemunho, né? Sim. Então, quando João mandou os discípulos, João não estava vendo os milagres que estavam acontecendo, os cegos sendo curados, os milagres. Ele acreditou na palavra de Jesus. Jesus falou para os discípulos, pode anunciar para João que está acontecendo os milagres. E eles voltam lá e, com certeza, isso fala muito sobre ser renovado na fé. Porque João, ele estava preso pela fé dele. Ele estava anunciando a vida de Cristo e ele foi levado em cativeiro por causa disso. Então, muitas das vezes, nessas situações que a gente pode se encontrar, poxa, parece que não tem mais saída.
para João não tinha mais saída. E logo após ele foi morto. Mas parece que nessas situações, poxa, a nossa fé é abalada quando a gente não nos vê mais com nenhuma saída, nenhuma outra estratégia a seguir. Mas olha como é interessante a gente ser renovado na fé. Eu tenho certeza que nesse momento de desafio para João, ele foi renovado. Verdade. Com certeza ele chegou à conclusão, valeu a pena fazer tudo que eu fiz, valeu a pena estar nesse lugar, pelo poder da fé. E por isso que eu acho muito interessante, porque a gente sempre vê uma perspectiva diferente de outras pessoas, né? E eu tava refletindo sobre esse e eu caí aqui em Mateus quando Jesus, depois que ele manda os discípulos, que os discípulos de João vão embora, Jesus começa a falar sobre João, né? Sim. E aí ele fala que, mas não existiu nenhum profeta maior que João. Mas aí a gente vai olhar e falar assim, poxa, mas João não abriu o mar vermelho, João não fez isso, João não fez, né, a carruagem de fogo não veio buscar João. Mas Jesus não estava falando de milagres, né? Sim. Uma das coisas que me pega muito é a obediência de João. Porque, que nem o pastor estava falando, ele obedeceu e ele acreditou, e ele creu em Jesus mesmo sem ele ver os milagres, né? Então, é uma das coisas que me pega muito isso. E quando Jesus fala, né, depois mais lá na frente, ele vai falando sobre que esses são os meus filhos, aqueles que fazem a vontade do Pai. Então é justamente sobre isso. Eu acho que... E será que nós, né, depois que os nossos discípulos saíssem de lá, como a pastora falou, será que Jesus também falaria da gente assim, bom, não existiu, né? É um filho mais amado do que o Eduardo, do que o pastor Juliano, do que a pastora Pamela. Acho que é uma das coisas que a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Muito lindo. E o que me pega também é porque João poderia estar reclamando, né? Então, quantos João... que não foi a postura dele, claro, mas quantos cristãos hoje, né? Ou pelo menos que se dizem cristãos, quando não estão vivendo talvez conforme gostariam, né? Porque João estava vivendo por conta de Jesus, né? O reino, ele estava propagando o reino mesmo. Então, ele estava preso por conta de Jesus, como o Julian bem colocou. E nós sabemos aqui na passagem. Mas quando as adversidades chegam, como é que a gente se pega, né? Talvez alegre, né? Mesmo na prisão ali, mesmo passando por circunstâncias adversas, ou em murmuração, né? Em reclamação. Porque eu não sei vocês, mas às vezes, né? Não. Com certeza. Como que não? Com certeza. E é muito interessante ter falado isso, porque vindo pra cá eu tava até conversando, um pouco antes eu tava conversando com a minha esposa sobre os momentos que a gente passa na nossa vida, que a gente sabe que Deus pode fazer aquilo por nós e a gente acaba ficando naquele loop infinito de que as coisas não parece que não acontecem, só que por outro lado elas estão acontecendo, né? João estava preso, ele não estava vendo a obra de Jesus sendo feita na terra. Exato. Mas quando chegou até ele ficou maravilhado com aquilo, né? Porque ele sabia o que estava acontecendo. E a gente por muitas vezes passa por isso, porque a importância, acho que o pastor Eibe sempre fala muito sobre a importância da comunhão, da gente ir para a igreja e tal, porque a gente acaba vendo os milagres dos outros e acaba sendo inspirado por eles, né? Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, né? E vai acontecer. É, na verdade, é um princípio bíblico, né? Que você está então, aplicando, né? A fé. Exatamente, isso vai acontecer. Então, eu acho muito legal porque essa visão que a gente tem de João Batista, ela pode se aplicar para várias coisas que acontecem na nossa vida. Não só ao que está aqui dentro da Bíblia, que é o principal, né? Que é sobre Jesus, mas ao que se aplica à nossa vida. Se a gente se imaginar como João Batista naquele momento. O cara estava preso e ele ficou feliz com o que estava acontecendo com o reino, né? O que estava acontecendo de fato com o reino. E por muitas vezes a gente se vê numa prisão, só que fica triste, fica mal. E é normal, é comum. Só que se a gente parar para pensar que o reino ele tá avançando, talvez é daí que vem a nossa força para enfrentar esses problemas. E também tem uma situação aqui que ele no versículo 16, que ele fala assim, que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças gritando uma com as outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos lamentações, mas vocês não se entristeceram. Né? Então é muito sobre isso, né, de que a gente está falando. As pessoas querem muito satisfação própria, né? Eu tô tocando, por que você não tá dançando? Por que Jesus não tá realizando os meus sonhos? Por que Jesus não tá fazendo as coisas? Porque se a gente for olhar, João Batista poderia olhar muito sobre isso. Fui enviado de Jesus, né? Eu tenho que abrir o caminho, eu tenho que estar nos melhores lugares, eu tenho que estar nos palácios, eu tenho que estar fazendo todas as coisas. Mas, nesse momento, ele estava na cadeia, né?
eu sempre gosto de pensar na perspectiva também, né, de por que Jesus comparava a crianças, né? Crianças, às vezes, tipo, talvez por não obedecerem imediatamente, ou estão aprendendo ali, ou não manifestam uma satisfação plena. Não sei, pode ter várias percepções, né? Mas trazendo a hoje, realmente, a gente vive num tempo onde, tipo, legal, Deus colocou no coração de vocês esse projeto. Muitas pessoas podem assistir e falar, mas não tá tão bom, tem 2 meninos chorando hoje. Mas é interessante que João, ele não estava olhando para as críticas, né? Voltando um pouco, Jesus falou, vocês estavam procurando o que no deserto, né? Porque a única coisa que vocês talvez encontraram foi um homem na qual ele não tinha a melhor roupa, né? Ele não tinha, talvez, todos os recursos, mas ele estava ali obedecendo e falando, né, que o reino estava próximo, né? Ele estava anunciando as boas novas. E hoje, para anunciar as boas novas, às vezes as pessoas colocam tanto empecilho, né? A gente, antes de chegar aqui, estava até comentando um pouquinho, né? Às vezes você, eu quero muito servir ao Senhor, né? Mas eu acho que eu ainda não estou pronto, eu acho que eu não falo tão bem quanto o Julian, né? Quanto o Weiner, quanto o Eduardo. Talvez eu não tenho o melhor conhecimento bíblico. Talvez, né? Pode as pessoas pensarem assim e questionarem ou o que a gente está fazendo, né? Ou se sentirem tão distante. Mas é muito interessante porque nós só precisamos obedecer. E eu acho que sobre esse coração aí, até no que se passa sobre esses capítulos, né, a partir do 16, aí fala muito sobre obediência, sabe? Ao invés de você estar se comparando, que você está triste, porque talvez você ainda não está onde gostaria, mas você tem obedecido? Você tem obedecido imediatamente, Senhora? Olha só também o que interessante, o versículo 11 diz, Jesus vai falar de alguma verdade, né? E ele diz que não existia profeta maior do que João até esse ponto. Mas ele diz que depois João seria o menor nos reinos. E está falando da nova aliança, porque João era um profeta da velha aliança, né? Ele seguiu todos os ritos ali, a preparação dele. Mas nós estamos na nova aliança. Então Jesus deixa muito claro isso, que essa nova aliança debaixo da graça dele realmente nos permite acessá-lo de uma forma que antigamente os profetas acessavam. Mas o povo em geral não conseguia. Mas agora, diante dessa nova realidade, nós temos livre acesso a ele. E é por isso que ele fala, João é o menor nesse quesito, porque nós experimentamos essa nova aliança. E a partir daí a gente vai ver um pouquinho disso, dessa liberdade. Nós somos livres para adorar a Deus, adorar a Jesus, mas nós somos condizentes de uma situação de escravidão, mas somos escravos por amor. Então agora, debaixo dessa graça, eu escolho estar assim. Antigamente não, os profetas tinham uma única escolha. Tem que seguir fielmente todos os ritos, rigorosamente. Hoje não, nós temos essa liberdade de escolher por amor fazer isso. E é muito interessante. E aí chega no versículo que vocês falaram, né? Nós tocamos flautas, vocês não dançaram, entoamos lamentações, mas ninguém prantearam. Duas situações muito curiosas. Quem toca flauta está muito alegre, está dançando, está muito feliz. Quem está lamentando, está pranteando, está chorando por algo. Talvez algo entristece o coração da pessoa. E são duas estratégias que a gente pode utilizar, porque o versículo 18 vai dizer que as pessoas elas não estão percebendo tudo isso para falar do amor dele. A gente pode usar duas situações como essa. Se você encontra alguém que está numa situação muito alegre, cara, qual é o motivo da tua alegria? É Jesus. Compartilha isso. Mas se você está com o coração entristecido com alguma coisa, cara, a solução é Jesus. Entre e console essa pessoa. Tiago, capítulo 3, fala, se alegrai com quem se alegra e chore com os que choram. Então, cara, a gente precisa aproveitar todas as situações, seja boas ou não, para a gente falar do amor dele. Exatamente. Mas eu acho que é isso, né? Nossa, a gente vê várias perspectivas, é maravilhoso ver como Deus ele pode, né? E a ideia nossa é sempre motivar as pessoas a buscar. Como o pastor estava falando, essa é a nova aliança. Você também pode ter a revelação da palavra. Você também pode conhecer a Jesus. Você também pode, né, assim, ter uma revelação como o pastor Juliano está tendo aí. Exatamente, uma experiência com Jesus.
Eu estava comentando com o pastor Juliano que a minha vida ela foi transformada a partir do momento que eu comecei a conhecer mais a Jesus. Porque antigamente eu ia na igreja, participava e minha vida era um caos. Então, assim, quando você começa a ter essa revelação, quando você começa a compartilhar com outras pessoas, as outras pessoas também vão falando assim, poxa, mas eu também quero conhecer esse Jesus. Só que esse conhecimento ele só vai vir da perspectiva da pessoa a partir do momento que ela começar a buscar. Sim. Um exemplo que eu sempre uso é, tipo, eu mostrar isso aqui pra vocês, vocês não vão saber o que tá do outro lado, porque eu sei o que eu tô vendo aqui. Mas vocês só vão conseguir saber o que tá sendo passado aqui a partir do momento que vocês olharem. Só que aí vai ter uma perspectiva diferente, porque eu vejo de uma maneira, mas cada um vai ter um olhar diferente, né? Essa é a multiforma de Cristo. Perfeito, Sim. perfeito. Olha o que o versículo 18, o final dele vai dizer. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. E toda vez que eu vejo algum versículo de sabedoria, cara, me lembra muito uma ilustração que um amigo me falou há muito tempo atrás. A diferença de sabedoria para conhecimento, para inteligência, né? Ele falou algo muito interessante, mais ou menos assim. Inteligência, conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é você saber que você não vai colocar o tomate numa salada de fruta. Cara, imagine o sabor se eu te oferecer uma salada de fruta com tomate. Talvez um sabor totalmente diferente. Será que a experiência vai ser agradável? Então esse versículo fala realmente a sabedoria que a gente tem com base na palavra, ela precisa ser manifestada de alguma forma, através das nossas atitudes. É o testemunho que a gente tem falado, é aquilo que João Batista lutou, foi preso e morreu por isso, por esse testemunho de anunciar a Cristo. Então, a gente precisa, como o versículo 17 falou, de duas situações bem diferentes, né? Uma alegre, outra não tão alegre, mas a gente precisa ter sabedoria de como eu vou colocar Cristo no meio disso. Como é que eu vou pegar aquela pessoa que está passando por uma situação e colocar Jesus no centro da vida dela? É um desafio? Mas aí que vem a multiforma, essa sabedoria que a gente tem. Como é que eu vou realmente fazer com que essa pessoa entenda que, por mais que a dor que ela sinta, mas isso pode se tornar em peso de glória na vida dela. Então, cara, sabedoria, ela precisa ter obras. Obras, por si só, não são importantes. A gente precisa ter a fé para professar essas obras. Mas, quando você vai agir, você tem que ter sabedoria para agir. Verdade. Cara, você tá aí. Sensacional. Você tá quietinho, Eduardo. Não, é que eu tô pensando aqui, o pastor tava falando, eu tô pensando, acho que uns 2 semanas atrás a gente estava no nosso live lá discutindo justamente sobre isso, né? Sobre como é pregar o evangelho, né? E aí a gente levantou algumas situações e tem um pessoal que é mais novo, assim, falando sobre conversão, né? Um pessoal mais novo na fé. E eles estavam falando, cara, eu não sei falar sobre o evangelho e o que a gente sempre pautou, o que a gente pautou ali naquele momento foi a sua vida, ela já pode ser pautada pro evangelho. A sua forma de evangelizar talvez seja a sua vida. Eu olho assim pro meu passado, eu tava até conversando hoje com o meu discipulador, eu falo, cara, o Eduardo do passado, ele hoje estaria orgulhoso do Eduardo do presente, porque assim, a minha vida, ela teve uma mudança tenebrosa do dia pra noite, no bom sentido falando, né? O Einer, ele acompanhou um pouco mais de perto, né? Eduardo é resposta de oração. Exatamente. Literalmente, verdade. Eu e minha esposa, a gente passou por um pequeno desentendimento e acabou se separando, e foi quando ela começou a ir pra Paz Church. E nisso que ela foi pra lá, ela foi pros lives, começou a ir pros lives e pedia muita oração por mim, né? E chegou um determinado momento que não tem como, não tem pra onde você correr. Deus tá te puxando, ele vai te puxar, não tem jeito. Então, eu acabei usando isso de artifício para essas pessoas que estavam falando, eu não consigo falar, eu não sei o que falar, não sei sobre o que falar. É a sua vida ela acaba sendo um testemunho, né? E hoje o nosso Life Group lá, ele é cheio de jovens casais, então quando a gente vai discipular alguns deles, a gente usa muito a nossa vida como exemplo para eles, né? Talvez não seja o melhor exemplo do mundo, mas é o evangelho, é o que Jesus fez com a gente, né? E combina muito com o que o pastor estava falando, por isso eu estava voando aqui. Caramba, é muito real isso, né? É interessante que você me fez até lembrar de algo, porque, assim, eu não te conhecia antes, né? Mais pessoalmente mesmo, mas eu já conhecia a tua esposa, a Kimberly, porque ela sempre serviu com tanta alegria.
E talvez, muitas dessas vezes que ela estava servindo com a gente, né? A gente liderava uma equipe até do Atmosfera nas quartas e segundas-feiras do mês. E ela estava lá. E ela sempre chegava, assim, logo depois do trabalho, ia com tanta alegria. E às vezes ela falava assim, pastores, eu posso ir porque o meu esposo tá só em casa? E com certeza você tá abençoada. E às vezes ela saía mais cedo, mas eu acredito muito por isso, que talvez nessa época você ainda nem estava participando. E eu lembrei disso agora, né? Então, eu lembrei que muitas das vezes a gente pode arranjar uma desculpa para não estar lá servindo, para não estar lá, né, buscando ao Senhor. Mas a Kimberly estava lá, buscando ao Senhor, mesmo quando o marido dela ainda não estava. Exatamente. E realmente falando, né, das boas novas para ele de uma forma diferente. Eu acho que até sendo essa esposa, tipo, eu não vou chegar tão tarde, mas para ele não pensar que eu tô lá só servindo na igreja. Mas eu acredito que era uma oportunidade dela também orar por você. A Kimberly, acho que hoje, para mim, é o maior exemplo de fé e de cristão. Para mim, hoje, ela é o maior exemplo. Eu falo bastante para ela isso, que às vezes ela chega pra mim e ela fala, cara, eu não tô fazendo as coisas direito, meu devocional não tá em dia, meu tempo a sós com Deus não tá legal. E eu olho pra ela e falo, cara, eu te admiro tanto pela sua preocupação com isso, sabe? Tipo, pela preocupação de fato, porque a gente tem que se preocupar, isso é fato. Mas eu vejo ela todos os dias, sem falta nenhuma, assim, eu vejo ela todos os dias fazendo a oração dela, fazendo o tempo a sós com Deus dela, mesmo que seja ali 15 minutos, 20 minutos, eu olho pra ela e eu vejo disciplina. Sabe? É que nem essa situação. Ela sempre serviu e nunca falhou com isso, sabe? Tipo, e quando ela não servia, ela se sentia culpada, né? Então eu olhava para aquilo e falava, caramba, como ela consegue ser assim e eu não consigo ser assim. E foi vendo ela que eu acabei tendo a mesma preocupação, comecei a me cuidar mais no sentido de Cristo mesmo, sabe? Comecei a pegar muito mais pesado nos meus devocionais, comecei a querer estar presente na igreja todos os dias, tal. Foi vendo ela, foi o exemplo. É o evangelho, como eu disse, nós somos o evangelho para alguém. Então, ela hoje se tornou para mim assim um maior exemplo de cristão, né? Atualmente para mim, eu olho para ela e eu vejo Cristo. É simples assim. Essa é a frase dita, né? Porque a mudança também que foi feita na vida dela, na nossa, no geral, né? Porque a gente tem 10 anos juntos. Uau. E são assim, a gente se conheceu dentro da igreja, mas a gente se afastou. E quando a gente voltou, foi no período que a gente estava se separando, né? Então, ela voltou para a igreja antes de mim, né? E orou muito pela minha vida. Eu saí de casa, eu cheguei a sair de casa, morar em outro lugar sozinho, e ela não parou de orar por mim. O Wenner até brinca que uma vez ele viu ela com os irmãos dela dentro da igreja e falou, lá, o menino largou a mulher e deixou com 2 meninos, né? Aí depois eu descobri que era irmão dela, que eram os irmãos dela. Ufa! Aí eu falei, menos mal, né? Mas na minha cabeça, assim, cara, que cara terrível, mano. Mas e o detalhe, eu acho, o ponto que eu acho maravilhoso disso é que ela não desistiu, sabe? Tipo, ela estava ali dentro. Foi o maior sinônimo de fé pra mim que eu podia ter visto. Então, desde quando eu voltei pra casa, que eu olho pra minha esposa fazendo todas as coisas dela dentro de casa, a mulher sabe, edificando o lar, eu acabo olhando pra ela e tendo a mesma reação. Se eu preciso de alguma coisa, eu sei pra onde correr, eu sei aonde eu vou dobrar o meu joelho, sei aonde eu vou entrar ali no secreto, né, pra buscar. Isso eu aprendi com ela, da forma que ela faz, do jeito que ela faz, e às vezes ela se cobre e eu falo, cara, você não precisa se cobrar. Você é o maior exemplo pra mim, isso tá tudo bem. Entendeu? Isso é muito legal. E eu acho que isso daí é um exemplo de que a fé é sobrenatural, né? A fé, ela é sobrenatural. Porque uma vez eu tava brincando, a fé não é pensamento positivo, a fé, ela é sobrenatural. É quando você crê não em algo que é bom pra você, mas em uma obediência a Cristo. Sim. Acho que esse é o maior sentido da fé. Quando a gente aplica a nossa fé, porque a questão da Kimberly, como a gente tá falando, é uma aplicação de fé sobre a obediência a Cristo, que é o quê? É família. É constituir famílias. Eu não aceito que a minha família vai ser destruída e eu continuo aplicando fé aqui. E quantas vezes a gente orou no live toda quarta-feira. Quantas vezes vocês oraram lá toda quarta-feira a gente orando até ele aparecer. Então, assim, pra gente hoje ver, e uma vitória. Foi a multiplicação do nosso live, né, que foi pra casa deles. Então, olha como o reino ele vai expandindo. Por isso que eu digo, a fé ela é sobrenatural. Sim. Perfeito. Sim. É muito lindo tudo isso que a gente fala, né? Mas na nossa vida existe aqueles momentos que precisa apertar alguma coisinha, né? E aí a gente entra no versículo 20, onde Jesus começa a apertar algumas situações, onde vem os ai de você, Corazim, Cafarnaum. E, cara, é interessante porque são cidades chaves naquele momento de Jesus.
Os milagres, a maioria deles aconteceram naquele contexto ali da região da Galileia. Então, o povo viu, eles provaram. Ninguém falou para eles, como a gente falou de João Batista, né? Eles estavam sendo testemunhas oculares e ainda assim rejeitaram aquilo. Então, é muito interessante porque quando a gente tem essa experiência com Deus... Quando todo mundo... Eita. todo mundo nervoso. Tudo bem. A gente tem essas experiências com Deus e muitas das vezes a gente vai avançando na nossa vida e se encontra em um novo contexto, parece que a gente esquece aquilo. Interessante, eu estava no início do ano com um discípulo. No final do ano passado eu fui demitido, a empresa começou a cortar alguns departamentos e o meu foi o primeiro a ser cortado. E aí beleza, tentando entender isso, passei janeiro ainda sem a perspectiva de uma nova ocupação, até que veio em fevereiro, glória a Deus. Mas nesse período eu fiquei pensando e reunindo em discipulado, o meu discípulo que me discipulou, porque a gente acompanha a nossa... Ele te lembrou, né? Ele me lembrou. A gente já tem longa data caminhando junto. E algumas experiências que a gente teve, a gente vai compartilhando, né? E ele começou a lembrar, cara, mas lembra daquele ano, assim, que aconteceu isso, e não faltou nada. A gente teve a experiência com a Eduarda. Cara, não faltava o leite para ela. O dia da última colher de leite acabava e chegava a provisão de Deus. Então, isso tudo é muito lindo a gente viver. E aí esse discípulo falou. E eu estava no meio de janeiro, onde eu me sentia, cara, o que eu vou fazer a partir de agora? Estou desempregado. Mas quando ele abriu meus olhos para isso, eu comecei a lembrar e trazer aquilo que me dava esperança. Então, Deus, ele me tirou daquele local. Eu acredito que teve um propósito muito grande. Porque logo em fevereiro a empresa abriu falência. Então, se eu permanecesse lá, talvez eu estaria com uma mão atrás e outra na frente, sem aqueles direitos que a gente tem normalmente, né? Calma aí, garota. É isso aí. Ele também quer participar, ele. Ele quer falar. Depois fala. Pronto. Quer trocar, amor? Pode ser. Pode ficar à vontade. Fiquem à vontade. Agora a Duda fica com o papai. Aqui, ó. Então, só continuando aqui. Jesus, então, ele começa a vir com uma palavra bem firme, né? Bem dura. Qual é o versículo que fala? Ele fala que no dia do juízo haverá mais rigor para essas cidades do que para Sodoma e Gomorra. Olha só que interessante. Então, ele vai falar lá na frente sobre os tipos de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, cara, é justamente isso. Você experimentou essa vida com Deus. Você teve provas concretas de que Ele existe. E mais lá na frente, se você está numa situação melhor, você vai renegar tudo isso, você vai rejeitar tudo isso. O discipulado, ele precisa ter confrontos de vez em quando, né? Em amor, em sabedoria, né? Então, quando a gente se encontra nessa situação, ainda dá tempo de arrepender. Mas, contra o Espírito, se a gente vacilar, ele deixa bem claro na palavra que não existe mais perdão para isso. E lá em Hebreus, no capítulo 6, fala de pessoas que experimentaram tudo isso. Experimentaram a palavra, experimentaram transformação nas vidas, experimentaram milagres acontecendo e depois abandonaram a fé. Então, para essas pessoas, essa palavra se cumpriu. Já não teve mais volta. Então, a gente precisa cada vez mais, independente das situações que a gente está passando, é realmente acreditar que tem um Deus que vai mudar essa situação. Enquanto eu estava no meu período de janeiro todo, pensando como pai de 2 meninos, cara, o que eu vou fazer agora? Já comecei a ir atrás, distribuir currículo e tudo mais. E Deus, a única coisa que Ele falou, acalma o teu coração. Sabe aquele louvor bem antigo que diz, abre os meus olhos, eu quero ver, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Deus falou muito nisso, que eu precisava ouvir Ele. E quando eu comecei a focar em ouvir, as coisas se abriram. Mas não foi imediatamente, não foi instantâneo como nesse segundo que eu falei. Mas foi dias que eu precisei realmente ir atrás da palavra. Eu precisei ter pessoas ao meu lado para me encorajar cada vez mais. E aí esse momento chegou e pela graça de Deus, a gente começou a voltar aos trilhos e não ter mais dúvidas na mente, né? Porque muitas das vezes a gente cai nessas situações porque as dúvidas começam a chegar. Será que eu vou ter para o mês que vem a provisão ou não? E a gente vai se afundando cada vez mais. Então Jesus deixa muito claro que precisa a gente tomar
cuidado sobre as situações não tão legais que a gente passa. Os desafios, realmente, que a gente passa, a gente precisa ter cuidado. Ele está no controle de tudo. Se eu confio nele, independente da situação, eu posso estar chorando ou não, eu preciso confiar completamente. Acho que quando a gente entrega essa confiança, né? É obediência. Acho que a gente resume tudo isso em obediência, né? Porque eu lembro que um tempo atrás, há muitos anos atrás, Deus tinha me dado uma palavra sobre isso, né? Que eu estava numa situação que eu queria muito ouvir o direcionamento de Deus para minha vida. E nessa época foi o Judá Bertelli na minha igreja. E eu falei assim, cara, profeta. Ele vai chegar aqui e vai falar assim, olha, Deus mandou dizer isso, isso e isso. E eu fui e a gente foi numa época que a Paz tinha feito um período de jejum, acho que foram 3 dias de jejum total, né? Só na água. E eu tava assim, mano, a gente tá jejuando, Deus vai falar, Deus vai chegar e vai. E eu tava uma fila de amigos assim, e o pastor foi falando com todo mundo, e botando a mão na cabeça de todo mundo, e profetizando. Quando chegou na minha vez, ele botou a mão na minha cabeça e falou assim, Deus te abençoe. E foi embora. Cara, eu nunca fiquei tão frustrado na minha vida como eu fiquei naquele dia. Eu falei, cara, mas Deus não quer falar comigo. E foi quando Deus me deu isso aí, né? De por que a gente quer tanto ouvir a voz de Deus, se a gente muitas vezes não vai obedecer aquilo que Ele tem nos direcionado. Então, esse direcionamento. E aí a gente começa a ver esse sobrenatural de Deus. E aí, mais uma vez, eu repito, por isso que a fé ela é sobrenatural. Porque é no invisível. É onde a gente escolhe... E por isso que eu falo que João Batista é esse maior profeta, porque ele se absteve de muitas coisas que ele poderia ter, para ele cumprir o propósito de Deus. Então, quando a gente renuncia a todas as coisas, confiando no que Deus vai fazer, é quando a gente começa a avançar no reino de Deus. Sim. Porque, e aí vai naquilo que Jesus sempre fala, né? E todas as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Exato. Que a gente começa a olhar para Cristo, que é a fonte de todas as coisas, e aí tudo é preenchido, né? E aí vai no versículo seguinte, que é quando Jesus fala lá no versículo 25, né? Que fala sobre os louvores e tudo, e ele fala assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Deus me deu uma palavra há muito tempo atrás, e falou assim, se o meu evangelho tem sido um fardo na minha vida, eu tenho que recalcular tudo que eu estou fazendo, pois isso não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Verdade, verdade. E olha só que interessante, nós estamos nessa fase da paternidade, e a gente aprende com os nossos pastores como discipliná-los quando eles estão com alguma atitude que não é legal. E se a gente for ver o início do capítulo 11 até aqui o final, quando Jesus fala, venha a mim os que estão cansados, a gente pode ver o que a nossa liderança fala do sanduíche, né? Aplicar o sanduíche. Então, o início do capítulo está falando sobre Jesus, sobre o amor dele. E aí vem a parte do pecado, onde precisa ser confrontado, que são o que essas cidades estavam fazendo, mas logo após vem mais uma vez o amor de Jesus, que é a partir do versículo 25, né? Eu acho muito interessante, e só não focando na parte de paternidade, porque a gente pode falar de todos os assuntos, mas é porque eu estou vivendo mais ainda, né? Intensamente. Mas eu acho muito interessante, a partir do 25, que ele diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por ele, né? E Jesus deixa muito claro que ele faz aquilo que o Pai fala, que o Pai revela. E nós também podemos fazer isso. No finalzinho do 26 diz, o Filho revela aquilo que vê do Pai. Certo? Então, olha só que interessante. Meus filhos, quando tiverem maiores, eles, de uma certa forma, vão revelar quem foram os pais deles, né? Seja carreira, mas principalmente a fé. Então, é muito interessante que nós precisamos, como filho de Deus, estar revelando o Pai para as pessoas. Independente das situações, podem ser essa como confronto de pecado, nós precisamos revelar esse Pai. E eu acho muito interessante, o Brunão do Morada, assistindo um podcast dele, ele falou algo interessante de uma situação com o filho dele, onde o filho teve uma situação que não foi legal com uma outra criança, e ele foi lá, filho, você tem que fazer assim, 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 você precisa ressarcir o coleguinha. Então escolhe o seu melhor brinquedo e entregue lá pro coleguinha, dê de presente. O filho escolheu o brinquedo que ele nem ligava, não era o melhor. Ele falou, não, é o melhor, então faça com o melhor brinquedo. E o filho foi lá e fez. Mas depois, conversando com a esposa dele, ele falou, cara, meu filho fez isso porque ele tem o mesmo caráter que eu. Então será que muitas das vezes eu estou entregando aquilo que é o melhor que eu tenho, ou então entregando aquilo que talvez eu não estou usando tanto, né?
Então é muito interessante quando o Filho revela o Pai. Quando a gente vê Isaías 9, quando vai falar de Jesus, ele vai deixar muito claro que o nascimento do menino vai revelar o Pai. Então isso é o que a gente vive cada vez mais. Mas sem ser o contexto de paternidade, contexto de discípulos, de filhos de Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que creram se tornaram filhos de Deus. Então nós precisamos, como filho, revelar o Pai, que vai muito dessa obediência que a gente tem falado aqui, né? E que a gente vive de fato. A sua obediência vai revelar quem é teu Pai. Você quer mostrar Jesus para as pessoas? Não fale tanto. Apenas tenha atitudes em obediência que elas vão ver na sua vida. Então isso é muito interessante. Aí Jesus vem então completando que quando a gente faz isso, o fardo é suave, o fardo é leve. Eu posso estar sobrecarregado de várias outras circunstâncias, mas se eu entrego na cruz, vai se tornar cada vez mais suave e leve. Amém? Amém. E aí? Eu acho que é isso, né? Acho que quanto menos da gente, mais se revela de Jesus, né? Eu sempre uso um exemplo da minha casa, que meu pai trabalha viajando. Hoje ele ainda viaja um pouco menos, mas ele sempre viaja muito. E na época ele viajava muito, assim. Tinha semana dele emendar uma na outra, né? Ele não ia em casa e já emendar uma na outra. E eu lembro que uma situação me pegava muito, porque era muito engraçado. Porque, assim, o dia que eu chegava em casa, que ele tinha chego, mesmo que ele não tivesse na nossa casa, eu sabia que ele tinha chego de viagem. Porque o ambiente da casa mudava. E era impressionante, mesmo que eu chegasse em casa, não tivesse ninguém, e eu não tivesse visto as coisas dele, mas eu sabia que ele estava em casa, porque era um ambiente diferente. Aí eu já ligava pra minha mãe, o meu pai chegou, né? E aí ela falava, não, ele tá aqui. Então a gente já sabia porque o ambiente mudava. Então quando quando o Pai ele entra na nossa vida, o ambiente muda, né? E quando a gente tá cheio do Pai, o ambiente que a gente tá, ele também... mudar. Exatamente. Eu tava conversando com uma pessoa sobre isso, que ela falou assim, mas é porque eu quero sair desse lugar, porque não é um lugar legal, porque é isso. Eu falei, mas se Deus te colocou lá, é porque Ele quer usar a sua vida para fazer a diferença. Porque o ambiente tem que mudar. Se o ambiente onde eu tô não tem mudado, é porque eu acho que tá faltando um pouco de Cristo na minha vida. Exato. Perfeito, boa colocação. E de fato, quando a gente tem as primeiras experiências com Jesus e a gente ainda está aprendendo a ser firme na fé, né? Eu passei por isso. Quando eu tive o meu processo de conversão, quando eu encontrei Jesus, eu tinha amigos de longas datas, de infância mesmo, de criança mesmo. Mas eles estavam num contexto de faculdade onde, para quem não segue a Cristo, a faculdade é uma perdição, né? Então é festa, bebidas e por aí vai. E eu estava nesse meio, eu me converti, então a primeira coisa, eu vou sair disso, vou me apartar. A gente pega muito lá, Salmo 1 para fazer isso, né? Tem seu sentido, mas a gente precisa ter sabedoria. Eu me afasto daquelas coisas que me colocam em situação de perigo, não dos meus amigos, porque eu quero ganhar os meus amigos. Mas naquele momento, o contexto, o ambiente vai muito mais me influenciar, porque eu estou começando a minha caminhada, do que eu influenciar o ambiente. Então eu posso realmente levantar minha voz ali e começar a falar de Cristo, mas as vozes vão me abafar, porque eu ainda não tenho a base, ainda não tenho a segurança de falar. Mas é interessante que nesse processo eu tinha 4 amigos de longa data. 2 ainda não conheceram Cristo, outros 2 já. Não foi através do Julián, mas foi através de testemunho meu, de outras pessoas também. Mas é justamente isso. Eu não me afastei dos amigos, eu me afastei dos ambientes. Os meus amigos continuam até hoje. Um foi padrinho de casamento, meu e da Pan. Outro, a gente conheceu o processo de conversão dele, está servindo fielmente na igreja lá em Paragominas, no Pará. Então, cara, olha só como a gente precisa ter esse cuidado de, se o ambiente está te influenciando, saia do ambiente, não saia das pessoas. Exato. Mas permanece e foque nas pessoas. Amém? A gente tem que permanecer nessa busca, né? Acho que ser cheio de Jesus ali. E o que eu acho lindo é isso, que sempre a gente na semana, no episódio passado, a gente tava falando, né? A gente roda e a gente sempre acaba no mesmo sentido, né? Que é o fundamento de todas as coisas, né? Que é Cristo nas nossas vidas. E quando ele fala, né? Que quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. E essa unificação que a gente tem que ter. Que quem olha pra gente, né, tem que ver a Cristo, né? Uhum. Quem olha para as nossas vidas tem que ver a Cristo todos os dias. E ver, assim, o Eduardo tava ansioso, né, para vir também, porque a gente vê Cristo na vida de vocês, assim. Sim, né? Eu falo que eu vejo
na liderança, na minha liderança hoje eu vejo Cristo. E eu tava até comentando com a pastora e com o pastor antes de começar, é que as pessoas que estão na nossa rede, elas não podem falar muito que não... Ah, eu vou ter filho e eu não consigo. Porque olha, né? A gente tá... Daqui a pouco daqui a pouco eu venho com o meu aqui apresentar também. Não tem desculpa, irmão. Não tem Aqui, desculpa. ó, você tem exemplos Não pra tem você desculpa. seguir e falar assim, olha, o evangelho ele não para, né? Ele só vai somando naquilo que... No propósito de Cristo, né? Mas você me fez lembrar de algo, assim, muito interessante. Como eu falei, né? Nós demoramos a ter filhos. Mas isso é assunto para um outro podcast. Mas é interessante como, muitas das vezes, a gente coloca obstáculos para talvez seguir a Jesus ou estar servindo, né, ao Senhor. E ele não é isso que ele nos fala, né? Ele fala pra gente vir como nós estamos. Né? Seja cansados, sobrecarregados, seja com filhos, seja sem filhos, né? Mas para que a gente venha servir Ele de todo o coração. Venha ter esse relacionamento, né? Cristo nos chama para um relacionamento. Quando a gente tem esse relacionamento, a nossa vida, ela é transformada porque a gente é exposto, né? As coisas ruins, talvez, que a gente precisa melhorar, vão ser expostas todos os dias, né? E agora a gente vivendo essa... Né, a maternidade, a paternidade, nos revela isso. O quanto que ainda nós precisamos crescer em paciência. Né, em tantas outras coisas. Mas nós estamos aqui, né? E eu lembro algo assim da nossa liderança, sempre falando pra gente que nós já estávamos aí nessa corrida, né? Nessa corrida de levar e propagar o reino, mas só como um casal, né? E fazendo isso antes também quando éramos solteiros, mas depois que casamos eram nós dois. E algo que eu lembro, assim, nitidamente, a pastora Nicole e o pastor Isaías falando pra gente, né, que era como se fosse uma dança. Uma dança que antes a gente estava dançando num ritmo, né, que era só solteiro, dança no ritmo, aí casou, tem que ensinar a dança pro parceiro, né? E agora com os filhos, a gente não ia deixar de dançar. A gente só ia também desacelerar um pouco para ensiná-los, né, o passo da dança. Então, não é que a gente realmente, assim, não seja desafiador vir com os filhos, né, ir pros cultos, os rolês depois dos cultos ou de algo, mas que eles estão vendo, né? A nossa vida é essa, né? Nós estamos nessa missão de levar as boas novas, e eles fazem parte dessa missão. Então, é muito prazeroso, mesmo dando trabalho, é muito prazeroso. Tem seus desafios, mas é mais prazeroso ainda. E, cara, a gente tem aprendido muito com a nossa liderança nessa área. Nossos pastores, de todos eles, pastor Eibe, Sabá, pastor Matias e Bárbara, todos incluem os filhos nas suas programações. Não existe, agora eu vou trabalhar. Existe na responsabilidade, né, na organização, mas ministério está incluído os filhos. Então, não faria sentido a gente estar aqui sem nossos filhos, contratar uma babá para ficar com eles. Não, eu preciso que eles vejam aquilo que a gente está fazendo. Não só o que eles ouvem dentro de casa, eles precisam ver também, né? Então, nós temos um prazer enorme de estar envolvido com eles. Então, no último dia, a gente foi sair da igreja quase 1h, porque a gente estava lá no pós-comunhão com a galera e eles lá. O Lian dormindo, a Eduarda correndo, mas eu quero que eles cresçam nesse ambiente. É isso. Eu quero que eles experimentem realmente o caminho, né? A gente pega muito o versículo de ensinar a criança no caminho. Qual o caminho? Se eu trabalho e ele está lá em casa, perdão. Se ele está lá na escola e eu estou fazendo outra coisa, ele precisa me ver no caminho. Então, a gente tem esse combinado em casa. Se eu tenho algum compromisso e eu posso levar minha família, eu levo. Porque tem alguns que realmente não vai dar de levar, trabalho, por exemplo. Mas naquilo que a gente pode. Sei que vai ser desafiador, não vai ser talvez confortável o tempo todo, mas é um prazer pra gente estar envolvendo nossa família toda. Esse é o Senhor do Sábado, né? Que é o nosso... A gente entra no capítulo 12 assim, já. É o Senhor do Sábado, né? E Jesus, ele é bem criterioso nisso, né? Ele fala, será que você vai deixar a sua única ovelha morrer ali só porque... hoje é sábado, eu não posso fazer, né? Então, será que vocês... E aí a gente entra muito nisso, né? Vou deixar meus filhos aqui. E muitas vezes os filhos acabam morrendo espiritualmente por uma negligência de dizer assim, não, mas esse não é o momento, esse não é o tempo, né? E aí Jesus está falando que é o tempo todo, é a nossa vida. A nossa vida se resume a fazer a vontade de Deus todo o tempo, todos os dias. Exato. Tem um livro muito interessante, eu não lembro agora o nome do livro, mas ele fala sobre a infância e a pré-adolescência.
Você sabia que o termo adolescente não existia antigamente? Porque antes era criança e depois idade adulta, né? Naquele contexto, antes da Revolução Industrial, o filho estava aos pés do pai, né? Aprendendo o ofício do pai, e depois se tornava adulto e começava a mesma profissão do pai, talvez, né? Na maioria do contexto. A adolescência veio quando o pai precisou sair de casa, que ele trabalhava em casa, para trabalhar numa fábrica. Então, para suprir essa lacuna de tempo, agora eu não tenho meu pai para me espelhar. E aí veio a psicologia e trouxe esse termo adolescência. Onde agora, se a criança não tiver assistência, ela vai se aconselhar com quem? Com um coleguinha da mesma idade, ou talvez um coleguinha maior que ela admira, e talvez não está no caminho do Senhor, e vai aprender coisas erradas. E aí esse livro aborda um pouquinho desse contexto cultural, mas ele fala muito sobre o desenvolvimento neurológico da criança. Até os 12 anos, os neurônios estão terminando a sua formação ali, onde ele começa a ter autossuficiência, porque antes disso é muita influência. Então aquilo que eles aprendem é influência do ambiente, das pessoas, mas se eu estiver presente na vida dele, eu estou influenciando da maneira como a Bíblia diz para fazer. Mas se eu estou ausente, são as outras pessoas que estão influenciando, é o mundo que está influenciando. Então esse livro me abriu muito a mente sobre isso, de estar com a minha família. Hoje o meu prazer maior é estar com a minha família, independente, trabalho ou não. E aí Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, né? E ele deixa muito claro que ele não precisa ter ritos, atos religiosos. Ele quer o quê? Um coração que esteja disposto a ele. E lá, essa passagem que fala aí, que vocês entendam, que vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não holocausto. Está lá em Oséias, capítulo 6, que ele vai dizer exatamente, o povo, na velha aliança, para se santificar, fazer o quê? Regras, sacrifícios. Tinha que seguir rigorosamente todos os mandamentos ali da Torá. Mas debaixo da nova aliança, não. Deus, ele quer essa graça, que a gente encontre, entregue o nosso coração quebrantado para ele. E aí fala muito sobre isso, realmente. Deus é que governa tudo na nossa vida. Então eu não vou me colocar numa versão religiosa. Agora eu sou pastor, estou servindo, mas estou em casa, eu não sou pastor. Ou estou no meu trabalho, não sou pastor. Então, ou discípulo de Jesus, né, para quem não tem o ofício do pastoreio. Mas tudo isso a gente enquadra na nossa vida. Então, quem é que de fato governa? É ele ou são as circunstâncias que eu falo que são cumprir a lei da antiga aliança, né? Então, não é a antiga aliança que está mais valendo, é a graça de Jesus, a graça de Jesus através de nós. Você quer falar, Eduardo, aí? Não, eu tô só... hoje eu tô só de esponja, eu costumo falar bastante, mas hoje eu tô aprendendo muito, assim. Hoje eu tô aprendendo muito. E conforme você falou do Senhor do Sábado, né? Eu sempre... Essa passagem, ela sempre me pega, porque após isso, a gente tem uma mudança radical no Evangelho, né? Se a gente for parar para pensar que no Antigo Testamento ninguém fazia nada aos sábados, né? E depois disso, depois dessa fala de Jesus, a gente pode perceber o quão poderosa é a fala dele, né? Porque hoje, nós como cristãos, né, aqui, no sábado a gente trabalha, a gente faz tudo, cuida da nossa casa, cuida de tudo. E assim, aqui eu quero deixar claro que eu não tô falando de religião. Tô falando do que Jesus trouxe pra gente, né? Da nova aliança. De fato, ele mudou as coisas, né? É aquilo que se diz que o véu se rasgou, né? O caminho abriu e hoje é um novo momento, né? Então a gente aprende muito, muito, muito com essa passagem em si. Mateus 12, pra mim, é uma das maiores vertentes da vida de Jesus aqui na Terra. Porque ali deu pra ver o conhecimento dele não só como Cristo, né? Mas como homem também, né? Onde ele coloca a visão dele para as pessoas, trazendo acerca da lei, né? Sim. Porque hoje a gente vive algum momento que a gente vai encontrar sempre pessoas muito religiosas que vão ditar pra gente um ritmo de vida que talvez não é o que Cristo queria que nós vivêssemos, né? Como a gente disse anteriormente, o fardo é leve. Sim. Então vai chegar um momento que esse confronto que é criado em Mateus 12, pra mim é o momento mais excelente, assim, de Jesus na Terra, porque fica muito claro o quanto a gente acaba se tornando errado por conta de religiosidade, né? É interessante, porque Mateus 12, se você for pegar, o que eu posso extrair de mais, talvez assim, claro, que a passagem demonstra, né? Que antigamente, nos fariseus, eles levavam muito à risca a questão da lei, das regras. Para eles, era essa questão religiosa, era tipo, eu não tô obedecendo, eu tipo, não faço parte.
né? Mas quando Jesus veio, ele veio para quebrar essas regras, né? E para ele, o mais importante eram as pessoas. Tanto que ele parava, ele se importava, ele perguntava o que as pessoas queriam, né? Então, independente se era um leproso, se era um doente, né? Mas se era uma mulher adúltera, né? Ele parava e se importava com as pessoas. Então, o que Jesus traz? Que a lei, as regras são muito importantes, sim, mas não é o principal, né? O relacionamento, as pessoas, elas são mais importantes. Então, eu acredito que hoje, como verdadeiros discípulos de Jesus, o que nós podemos extrair disso, né? A mensagem é que as pessoas importam pra gente. E não é se talvez ela ainda não conhece a Cristo, que ela é menos importante do que aquela que já conhece a Cristo e tá vivendo e tá tendo uma vida transformada, né? Que eu tô em comunhão como o meu irmão. Mas eu levar essa verdade, né, para as pessoas, assim, que o relacionamento com elas é muito importante. Algo que eu tenho uma amiga também, pastora, que a gente se desafia. Por muitas vezes a gente está cercado de pessoas, um exemplo, né? A gente pensa assim, eu tô cultivando a minha amizade íntima também, né? Aqueles amigos íntimos que a gente está mais perto, caminhando junto, né? Compartilhando os desafios, mas também contando e nos alegrando com as vitórias. Mas a gente se desafia a ter tempos sempre de qualidade, né? Às vezes fechar a agenda para outros compromissos ministeriais, mas também tá valorizando aquela amizade. E não só porque ela é minha irmã na caminhada, ali minha amiga na caminhada, mas também aqueles amigos que ainda não conhecem a Cristo, a gente se desafia a sempre deixar um lugar na agenda para estar ali, né, se alegrando com eles também, muitas das vezes até chorando com eles também, para que eles possam ver, né, que a vida deles importa também e que a gente ama eles, né, não que eles ainda não estejam com Jesus, que eles não são tão importantes. E muitas das vezes nós ganhamos várias pessoas assim, né? Vários corações se abriram. Porque eu lembro uma vez que a gente estava com um casal, amigo do Julian, né, de infância, e aí era um domingo. E nós já tínhamos, né, esse combinado de ir mais no culto tarde e noite, e nós passamos a manhã com eles. E eles ficaram, ia chegando a hora do culto, falaram assim, mas vocês já têm que ir para a igreja, né? E aí nós falamos, não, até tal horário nós estamos 100% com vocês, né? E naquele dia, como nós tínhamos dedicado um tempo para estar com eles, eles se abriram e pediram para ir para a igreja com a gente. E foi tão legal, porque nós não convidamos, eles sabiam do nosso compromisso, mas nós nunca impomos isso, né? E chegou um momento no qual eles se ofereceram para ir com a gente quer conhecer a igreja de vocês. Então, eu acho que é muito assim, né? A gente realmente valorar as pessoas, né? Então, Jesus nos chama para isso, para esse relacionamento. É porque é interessante que Jesus, ele fazia muito isso, né? Jesus nunca chegava nos lugares e falava, você é pecador, você tem que mudar isso. Não, Jesus, ele ia nos lugares e as pessoas tinham um relacionamento com Jesus e elas falavam assim, não, eu quero transformação na minha vida. E é lindo isso, porque quando a gente começa a ver, né, esse amor pelas pessoas, como vocês estão falando, de dedicar tempo às pessoas, porque Jesus fala, né, eu vim para os que estão doentes, para aqueles que precisam. Se você acha, né, que você... E aí vai muito sobre esse egoísmo e o ego que a gente tem, essa altivez que a gente tem de falar assim, mas eu não preciso. Então, a partir desse momento, então, eu falo assim, então, não é pra você. Né? É uma escolha que também, muitas vezes, a gente vai ter que ter. Quando a gente se abre, não que a gente vai abandonar as pessoas e falar assim, ninguém quer saber mais de você. Mas a gente vai estar sempre ali, né? Porque esse é o nosso coração, né? Jesus, ele passava e por onde ele ia, né, colocando esse amor na vida das pessoas. Exato, a gente precisa ter essa vida de compaixão mesmo. Nosso ofício é pregar a palavra, mas às vezes a gente pode ser seletivo. Essa pessoa deu um sorriso, vou lá com ela. Mas e aquela que tá talvez com cara fechada, não porque ela tá com raiva, mas porque o coração dela não tem com o que se alegrar. Então nós podemos ir lá e ser movido com compaixão. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Não, como eu disse, hoje basicamente eu vim absorver, cara, porque tá sendo sensacional e eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, ela já diz muita coisa sobre o nosso ofício, né? Esse projeto que nasceu no coração de Deus e foi ministrado para o Weiner, né? Que todas as vezes que a gente está aqui eu agradeço ele por ter me chamado para esse projeto, porque
de fato, é uma forma de impactar, né? Talvez a gente pense assim, só 10 pessoas estão assistindo, 10 pessoas vão assistir, mas que sejam 10 pessoas que sejam transformadas, né? Por isso. Todos os episódios eu sempre falo a mesma coisa, que aqui a gente não está discutindo sobre religião, a gente não está falando sobre... A gente está falando sobre Cristo, a gente está falando sobre o amor dele. Né? E isso me alegra tanto falar sobre o amor de Jesus, porque eu sempre vou bater na mesma tecla. Todas as vezes que a gente fala sobre o amor de Jesus, não tem como eu não pensar na minha vida. Né? Todo o caminho que eu percorri até aqui, todo o caminho que a minha família percorreu até aqui. A história do Ener também é sensacional. Toda vez que ele conta alguma coisa, eu fico parado, pensando, olhando, falo, caramba, você viveu tudo isso mesmo, sabe? Porque no final das contas, o amor de Cristo, ele nos pega de uma forma que a gente não sabe explicar. Né? Hoje a gente está aqui e hoje eu já não sou tão jovem como antigamente, né? Claro, por óbvio. Mas eu sempre vejo, que nem na nossa igreja tem bastante jovens, né? E eu sempre falo pra minha esposa, cara, o que acontece aqui é milagre puro. Porque você ter um jovem hoje dentro de uma igreja é muito complicado. Né? É muito difícil você manter um jovem dentro da igreja. Você atrair ele e fazer com que ele fique. Né? Então só o amor de Jesus seria capaz de fazer isso. Então, esse é o nosso ofício, levar a palavra para essas pessoas, para os machucados, para quem está bem também, porque aquele que está de pé vigie para que não caia, né? E eu fico muito feliz, cara. Todas as vezes eu fico muito feliz e muito satisfeito por estar fazendo isso, porque tem que fazer parte do nosso dia a dia. Né? Pregar para as pessoas, falar sobre Jesus, e essa é uma das formas da gente falar sobre Jesus, né? É isso. Eu queria contribuir rapidinho sobre esse ofício, né, de levar Jesus. Lá no capítulo 12 fala sobre o sinal de Jonas, né? E depois sobre aquela passagem de uma pessoa que tinha um espírito imundo, foi liberto, mas não organizou sua vida e voltaram outros 7 piores, né? Então, quando Jonas ele foi, o que ele foi fazer? Pregar para o povo se arrepender. A nossa pregação, ela é muito linda para levar o pessoal ao arrependimento, mas não para por aí. Precisa algo a mais, que é reconhecer Jesus e fazer da sua vida a morada do Espírito Santo, para que essa casa seja preenchida e não fique vazia. Então, às vezes, a gente leva só a parte do arrependimento, mas e a parte da transformação, onde a pessoa conhece o Espírito Santo e ele passa a morar dentro dela? Para que não caia nessa condição de o espírito maligno saiu, a pessoa pensa que está ok, mas se o Espírito Santo não vier morar dentro dela, talvez a condição dela piore lá na frente. E, cara, como ministro da palavra, e não só quem é pastor, mas todos nós, discípulos de Cristo, eu acho muito lindo Atos, quando começa, Lucas dizendo que ele vai relatar aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele nos deu o modelo, nós vamos seguir. Jesus não fez o trabalho pela metade, ele foi até o final. Então a gente também, quando a gente encontra uma pessoa que está disposta a ouvir a palavra, a gente leva ela ao arrependimento e depois ela à confissão, para ela ter, então, o Espírito Santo dentro dela. E aí ela sai totalmente dessa situação. Nem outros 7 espíritos vão voltar ali, porque a casa já está preenchida. E ela não tem mais falta de nada. Uau. É porque a gente vê isso em Atos, né? É uma passagem que Paulo fala, que ele chega na cidade e fala assim, mas vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês creem que Jesus morreu e ressuscitou? A primeira pergunta que ele faz. Exato. Aí as pessoas falam que sim, que já tinham passado por lá. Ele fala, mas e vocês receberam o Espírito Santo na vida de vocês? Aí as pessoas falam assim, não, então vem aqui que agora vocês vão receber o Espírito Santo na vida de vocês. E esse é o ponto fundamental, né, para as nossas vidas. Amém. E é isso. E é isso. Né, pessoal? Aí se deixar a gente vai embora A gente vai embora aqui, mas nosso horário tá um pouco mais curto agora. E as crianças estão cansadas. Quero agradecer a participação dos pastores. Muito, muito obrigado por terem contribuído aqui com a gente, por trazer a visão de experiência de vocês. É muito gratificante ter vocês aqui. Como o Ener falou, a gente admira muito vocês. Toda a nossa liderança, no geral, é muito bonito de ver a forma como vocês lidam. Estarem aqui com os filhos de vocês, abrir a mão do tempo de vocês para estar aqui com a gente, isso é muito legal. Muito, muito, muito obrigado pela contribuição de vocês. E você que está em casa, deixa o like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, comenta. Inclusive acabei esquecendo de falar das canecas, cara. Olha só, a gente tá com essas canecas aqui, que foi feita pela Jéssica, que tá aqui com a gente sempre, todos os episódios. Hoje, como a gente teve convidados, veio só eu e o Ener, mas todos os episódios que a gente tem, sempre vai ter alguém diferente aqui. E acompanhem com a gente. Entre em contato com o Ener para comprar sua caneca também.
Amém? E tamo junto, pessoal. Alguém quer isso aí. falar mais alguma coisa? Não, tá aí, tá finalizado. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Fiquem gente. com Deus. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado, viu, gente? Obrigadão Tomara que mesmo. tenha ficado bom, essas meninas não tenham atrapalhado tanto.